Para o evento nós havíamos colocado outro formato, porque era bastante gente, né? A gente achou que não ia dar o círculo, mas deu. Muito bom. Bom, a gente tem por hábito, as reuniões da Yeshua, a gente sempre inicia com um breve relaxamento. Eu nem chamo de meditação, né? Porque é algo tão breve. Onde eu costumo recitar o mantra da unidade, da Annie Besant, que foi a segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica. E esse mantra eu considero certamente um dos textos mais perfeitos e completos da literatura teosófica. Então, quem quiser pode fechar os olhos, quem não quiser não precisa. Sentar numa postura confortável, procurar manter a coluna ereta, as pernas de preferência descruzadas, com a planta dos pés bem apoiada no chão, e as mãos sobre as pernas ou na frente do plexo. Né? Fazer algumas respirações profundas. Enche bem o abdômen de ar. Segura e solta vagarosamente pelas narinas. Após a inspiração, a gente segura por um instante, como se estivesse treinando para um mergulho. Aproveitar bem a nossa capacidade pulmonar. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba, todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Que as vibrações e emanações deste encontro possam beneficiar a todos os presentes, assim como todos os nossos entes queridos, nos acompanhando até os nossos lares, beneficiando nossos familiares, amigos e toda a comunidade na qual estamos inseridos. Que possamos compreender que somos micro-organismos inseridos em um organismo macro do qual todos fazemos parte. E que não há um ser que, buscando o próprio aperfeiçoamento, não acabe beneficiando por consequência tudo que vive, o todo do qual faz parte. Com a autorização e a bênção dos santos seres que regem esta sociedade e esta humanidade, damos por início essa etapa do estudo. Bom, muito bem. O tema que me foi confiado, ele é um outro capítulo da obra Ocultismo Prático. Os painelistas falaram sobre um capítulo que era os 12 passos do caminho preparatório, e agora eu vou falar sobre um outro capítulo da obra, que se chama justamente Ocultismo versus Artes Ocultas. Por que esse tema é importante?
Porque há uma má compreensão sobre o que é o ocultismo. Quando a gente fala sobre ocultismo, as pessoas pensam diversas coisas. Os familiares de vocês talvez achem que agora vocês estão numa seita matando um bode. Isso ocorre por uma grande desinformação sobre o assunto que há principalmente no Ocidente. Não que no Oriente não haja pessoas ignorantes sobre esse assunto. Claro que há, a maioria delas. Mas no Oriente há uma cultura espiritual milenar em várias partes do Oriente. No Ocidente, nós tivemos uma ruptura chamada Idade Média. E com isso, o que nos chegou da filosofia grega, que não deixa nada a desejar a filosofia oriental hindu, foram fragmentos. Muito se perdeu. E o que aconteceu é que nós vivemos numa época de pensamento materialista, onde, como na época de Blavatsky, talvez hoje um pouco menos, certamente hoje um pouco menos, as duas tendências são ou o fanatismo religioso ou o materialismo, o pensamento materialista científico. E com isso nós ficamos desprovidos de uma cultura espiritual, o que dá margem a enganadores, farsantes e etc. Eu estava conversando com o pessoal antes no coffee, que muitas vezes é preferível você não ter instrução nenhuma espiritual do que você ter uma instrução errada. Porque a pessoa que não tem instrução nenhuma, daqui a pouco ela encontra uma sociedade teosófica da vida e ela pode começar no seu caminho. A pessoa que já recebeu a instrução errada, provavelmente já se identificou com ela, já se apegou a ela, e depois para largar isso, né, é muito difícil. Às vezes ela se torna imune à instrução correta. Bom, mas o que as pessoas pensam quando a gente fala em ocultismo? Pensam em diversas coisas, né? Pensam desde do metaleiro lá tocando disco ao contrário. Parece piada, mas é verdade, as pessoas pensam sobre isso. Né? Enfim. E, principalmente, as pessoas confundem ocultismo com artes ocultas, que Blavatsky demonstra nesse capítulo do livro, que são duas coisas diferentes. Elas podem coexistir. O ocultista pode praticar artes ocultas, ou não. Isso fica a seu critério. Mas o praticante de artes ocultas não necessariamente é um ocultista. E nós somos muito facilmente impressionáveis com as artes ocultas. Porque a arte oculta, ela produz fenômenos. Ah, mas quais são essas artes ocultas? São várias. Eu estou falando do tarô, da quiromancia, da cura, diversas práticas que produzem algum fenômeno por nós desconhecido, por nós que não temos uma cultura espiritual no Ocidente, desconhecido. Mas não quer dizer que é desconhecido de Blavatsky, seus mestres e pessoas que receberam a instrução real e correta. Só que a questão dessas artes ocultas, eu não estou condenando elas, isso é muito importante dizer. Eu não estou dizendo que elas são erradas. Eu estou dizendo que uma pessoa que estudou uma arte oculta não necessariamente é um ocultista, porque o ocultismo é outra coisa, que eu vou apontar aqui alguns trechos para nos ajudar a entender. Porque pode ser que ela seja uma artista oculta, oculta da grande população, né? Então, ela usa ferramentas que a maioria das pessoas desconhece o seu funcionamento. Mas isso não quer dizer que vá contra as leis da natureza. É uma manipulação das leis da natureza. Um ocultista sabe o que a pessoa está fazendo. Às vezes melhor do que a pessoa. Porque muitas vezes essa pessoa, e é o mais comum, como Blavatsky descreve, cai no que a gente chama de feitiçaria. Que é uma outra seara. Vocês sabem a diferença de mago e feiticeiro? Eliphas Levi é um autor muito citado por Blavatsky, inclusive, né, muito respeitado no meio ocultista. Considerado um mago branco de seu tempo. Ele esclarece com muita precisão. O mago conhece todas
as causas e efeitos do que ele está fazendo, se ele se utilizar dessas artes. O feiticeiro não necessariamente. O feiticeiro ele repete uma fórmula que muitas vezes ele inclusive desconhece o seu funcionamento. Então, a maior ou menor efetividade do que ele está fazendo vai variar se a fórmula que ele aprendeu é verdadeira ou se ela foi deturpada com o tempo e ele aprendeu algo jamais não tão correto. E também de outros fatores, como a sua vontade, a atenção, a potência e a sua força espiritual, digamos, que ele coloca em cima, né? Os africanos chamam isso de eledá, que é a capacidade espiritual da própria pessoa. Então é muito importante salientar isso. Bom, mas então o que é o ocultismo? Se não são essas artes. Então eu peguei um trecho aqui, onde Blavatsky descreve assim: há mais pessoas bem educadas e de bom entendimento que acreditam na existência do ocultismo e da magia, os dois diferindo enormemente, do que supõe o materialista moderno. Nós vivemos num mundo, principalmente no Ocidente, novamente, de pensamento materialista. A nossa premissa é materialista. Quando a gente vai para a academia científica, se parte do pressuposto de que nada do que a gente está falando aqui existe. Inclusive, existem cientistas... Eu vi o Rafa... Não sei onde está o Rafa, mas... dormiu lá, né? Eu vou acordar. Inclusive, o Rafa, eu vi ele comentando no almoço com o Otávio, sobre um estudo de um cientista acadêmico, não sei se é o mesmo que eu li a respeito, mas deve ser, que teve um cientista que quase provou a existência da reencarnação entrevistando crianças que lembravam da última vida. E procurando evidências, geralmente as crianças tinham marcas, né? Morreu com uma facada e tinha uma marca de nascença, e investigando essas recordações para ver se eram verdadeiras. Ele não conseguiu comprovar a tese, porque ele precisava de uma amostra maior, sabe que ciência não se faz com um ou dois exemplos. Ele não conseguiu a amostragem que ele precisava para ser um estudo acadêmico válido, e ele acabou desencarnando antes. Por isso ele não conseguiu provar academicamente, mas ele trouxe evidências muito concretas. O que aconteceu com ele no meio acadêmico foi ridicularizado e rechaçado. Ou seja, nós vivemos no mundo ocidental a premissa de que nada do que a gente está falando existe. Se você acreditar que existe, então você sai um pouco fora da curva. No Brasil, esses assuntos são um pouco mais tranquilos, né? Há mais pessoas que falam sobre esses assuntos. A gente tem a esposa do presidente da loja de Porto Alegre, loja Dharma, a Patrícia, esposa do Joaquim, que ela é francesa, e ela disse que na França, você ter um caminho espiritual, você pertencer a um grupo espiritual é muito mal visto. Você tem que esconder, porque senão você é visto como um lunático, como um fanático, como algo desse tipo. E ela disse que ela ficou assustada como no Brasil o pessoal trata isso com uma naturalidade maior. Quando ela entrou num ônibus um dia, viu alguém com um livro de xamanismo aberto, né? E ninguém estava assustado com aquilo, e ela ficou assustada com o fato de que ninguém estava assustado. Então talvez para nós seja um pouco mais tranquilo, a gente não tem a noção do quanto materialista é a cultura ocidental. Mas saindo do Brasil, certamente a gente começa a sentir um pouco mais isso. Então ela diz que há muito mais pessoas, porque geralmente a pessoa que acredita nessas coisas é visto como bobo. Na internet até tem um termo, né? A louca do zodíaco. A louca dos signos, que é o pessoal que acredita em astrologia. E tem muitas piadas em cima disso. Porque se parte do pressuposto que para você acreditar nessas coisas, você não pode ser muito inteligente. Que o acadêmico científico é o inteligente, nós somos os bobos. E Blavatsky diz, isso é mentira, há muitas pessoas bem educadas, de muita inteligência, que acreditam nessas coisas. Porém, a maioria dos que acreditam, incluindo-se muitos teósofos, ela não exclui nós, não tem ideia definida da natureza do ocultismo e o confunde com as artes ocultas em geral, até mesmo com a magia negra. Então essa é uma parte inicial do capítulo, onde ela dá alguns alertas.
Aí ela salienta aquilo que eu estava dizendo, que ocultismo não é feitiçaria. Suas concepções de poderes que o ocultismo confere ao homem e dos meios necessários para segui-los são tão variados quanto fantasiosos. Então, se a gente pesquisar na internet agora, digitar no Google sobre ocultismo, sobre CIDs, sobre poder, vai aparecer muita coisa. Eu costumo dizer em sala de aula, para quem não sabe, eu sou professor, quer dizer, agora eu sou fazendeiro. Enfim, eu era professor, agora eu sou motorista de Kombi, lá na fazenda. Que o paradigma da humanidade no século XXI, ele muda. O paradigma da humanidade, há pouco tempo atrás, era a falta de informação. Nós não tínhamos acesso à informação. Tanto que o grande trabalho de Blavatsky, para quem não sabe, A Voz do Silêncio, que é esse livrinho que está aqui em cima, foi o primeiro texto budista publicado no Ocidente. Esse texto já foi reconhecido como autêntico pelo Dalai Lama, Panchen Lama e outras autoridades budistas. Ele foi o primeiro texto, um texto grande, né, traduzido. Blavatsky nos trouxe ele. Então, até pouco tempo atrás, o problema era a falta de informação, nós não tínhamos acesso. Hoje, o problema é o excesso de informação. E talvez nisso a Sociedade Teosófica nos ajuda muito, porque ela é muito criteriosa com seus textos. Isso não quer dizer que os textos são perfeitos, mas há critério. Há algum critério e você consegue textos mais fidedignos, mais confiáveis. Porque o grande problema hoje é filtrar. Vocês vão digitar sobre o que nós estamos falando aqui na internet e eu garanto que 90% ou mais vai ser desinformação. Então vejam a gravidade do problema. Muitos confundem feitiçaria pura e simples com o ocultismo. Aqui é o título é meu, né? O Ocidente é leigo para ocultismo. Não há no Ocidente, agora da Blavatsky, entre as centenas das pessoas fervorosas que se dizem ocultista, nem mesmo meia dúzia que tenha sequer uma ideia aproximada correta da natureza da ciência que eles procuram dominar. Com umas poucas exceções, estão todos no caminho que leva à feitiçaria. Isso Blavatsky falou sobre o século XIX. Mas eu acredito que não mudou muito. Vocês podem discordar da minha pessoa, claro, mas na minha visão não mudou muito não. Eu vejo muita pessoa falando sobre o que não sabe e até se aventurando em caminhos perigosos. Mas então, o que é ocultismo nessa visão teosófica? Ocultismo difere da magia e das outras artes secretas, como o glorioso sol difere da luz fugida. Fugidia. Essa palavra é nova para mim. Fugidia. Então, olhem a linguagem um pouco poética, né? Como o glorioso sol se difere de uma luz fraca. Então, a gente está falando de outra coisa. Porque quando a gente fala desses fenômenos, é claro que é fácil nós ficarmos impressionados com fenômenos, porque você vê uma coisa que você nunca viu e você desconhece o funcionamento, a gente fica impressionado. Mas algo importante e que poucos grupos falam disso, poucos grupos que estudam esses assuntos falam disso, é que fenômenos astrais e mesmo mentais, prânicos, energéticos, são todos materiais. O plano astral é material, não é espiritual. O mundo espiritual está além desses níveis. Ou seja, tudo isso ainda é temporário, ainda é maia. E um nível que a gente desconhece, nós temos desconhecimento sobre isso, então não parece uma coisa fantástica para nós. É uma coisa fantástica, porque é um outro suporte da vida. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse mundo das emoções. Mas para purificar ele. E não para ficar brincando com ele. E criando formas, e criando... Claro, hoje é muito diferente do que já foi um dia, né? Mas século XIX, época de Blavatsky, tinha gente se reunindo para materializar mortos. Hoje não ouço falar disso, mas no século XIX existia, nos Estados Unidos. Então, havia muita pessoa se aventurando nisso, achando que isso é o espírito. Isso não é o espírito. Isso é uma casca, isso ainda é sombra, isso ainda é ruído.
Esse não deve ser o objetivo. Claro que como a humanidade, eu acho que essa foi a grande importância do espiritismo no século XIX, que era puramente fenomênico, é diferente do espiritismo filosófico de hoje, que era provar que existe vida após a morte. Era necessário isso, mostrar para as pessoas que existe vida após a morte. Então, por isso mesmo, a própria Blavatsky produziu alguns fenômenos. Materializava objetos, o coronel Henry Olcott realizava algumas curas, né? A Sociedade Teosófica realizava também alguns fenômenos no início. Mas depois foi solicitado que cessasse, porque isso só atraía curiosos. E não é o propósito da Sociedade Teosófica. A gente quer atrair as pessoas que querem seguir no caminho que leva a tudo que a gente está falando hoje. Esse é o nosso papel. Desenvolver o ser humano. E não ficar brincando com coisas que a gente não enxerga. E como a gente não enxerga, a gente não sabe com o que a gente está cutucando. Então Blavatsky diz que a gente tem que ter esse estudo da filosofia esotérica para não brincar com o que a gente não conhece. Então nós somos como crianças cutucando fogo ali, cutucando... A gente não sabe o que está acontecendo. Diz, olha, cutuquei e a chama acendeu mais. Joguei álcool, né? O fogo pegou mais. Vou jogar tudo agora, vou jogar vou jogar um pote de álcool para ver o que acontece. Aí pega fogo na pessoa. Né? É mais ou menos isso que as pessoas estão fazendo por aí. Nesse momento, nessa cidade e em muitos lugares. Tá? Mas então o que é o tal do ocultismo? Blavatsky usa alguns termos em sânscrito que eu acho que definem bem. Gupta Vidya. Muitos momentos aqui o pessoal falou sobre avidya, que é a ignorância. Vidya seria o conhecimento, mas não o conhecimento no sentido de intelecto, no sentido de sabedoria. E vocês sabem a origem da palavra sabedoria? A palavra sabedoria vem de sabore, saborear. Sabedoria não é um conhecimento intelectual. É algo que a gente toca de alguma maneira. A gente tem que experimentar. Em algum nível. Gupta Vidya poderia ser traduzido, claro que qualquer tradução de termos sânscritos é pobre, limitada, mas poderia ser traduzido como conhecimento secreto. Por isso, ocultismo, o que está oculto, ao menos da maioria das pessoas. Esse conhecimento secreto é o que Blavatsky e outros autores nos presenteiam com a ponta do véu, a ponta do iceberg. Claro que aqui não está todo o conhecimento secreto, porque ainda não estamos preparados para isso, e a gente nem dá conta do pouco que foi disponibilizado. A gente não dá conta nem disso. Mas aqui há, hoje, né, muitas falas trouxeram fragmentos de ferramentas que nos auxiliam de fato. Ferramentas desenvolvidas ao longo da história da humanidade. Isso aqui não pertence à Índia. A tradição da Índia não pertence à Índia. Ela está lá, é o local onde ela está. Mas ela pertence à humanidade. Todos esses sábios da antiguidade que viveram e fizeram seus experimentos e deixaram um registro de suas experiências, eles deixaram isso para a humanidade. É de todos nós. E está disponível. Mas nós precisamos ir até eles não vêm até nós. Eles estão ansiosamente aguardando que nós façamos o movimento. Dizem que quando uma pessoa desperta para a busca, essa grande fraternidade que a Jo falou sobre ela hoje no ritual de Visakha, nos vê como se fôssemos uma luz em meio à escuridão. Como se a humanidade estivesse na escuridão. Mas, de repente, surge uma luz. E é essa chama da pessoa que está começando a despertar para a busca. O Trigueirinho usava um termo, né? O portador do fósforo. Se não pode carregar a tocha, né? Não é demais, precisa de um fósforo, pelo menos, né? Para iluminar aqueles que estão ao redor. Só que para isso, a gente precisa de instrução. Porque por ignorância, nós fazemos o mal, mesmo querendo fazer o bem. Se eu não tenho conhecimento de primeiros socorros, e alguém tiver uma necessidade, e eu for tentar ajudar, com ignorância, eu posso machucar essa pessoa, eu posso fazer mais mal do que bem. Então, se nós desejamos auxiliar tudo que vive no seu progresso, nós temos que ter algum grau de instrução. Né? E para isso, existe a Gupta Vidya. Nós não precisamos reinventar a roda. Há sábios
que atingiram esse ponto que nós queremos atingir e deixaram instruções. Claro que a experiência deles é única e a nossa não será igual a deles. O meio não será igual. Então a gente tem que pegar, digerir tudo isso. Como foi dito antes, acho que a Jo leu o trecho, não sei se foi a Jo, alguém leu o trecho do Buda, né, antes, que ele diz para não acreditar por acreditar, porque foi dito por um sábio. A gente tem que saborear, a gente tem que pegar aquele princípio, aplicar na nossa vida para ver se ele tem validade. E com isso a gente vai digerindo. E Blavatsky usa um outro termo. Ela dá vários exemplos de conhecimentos secretos, mas ela diz que tem só um tipo de conhecimento secreto que, como está ali, é o único tipo de ocultismo que qualquer teósofo deve esforçar-se por alcançar. E esse termo é Atmavidya, que pode ser traduzido como conhecimento da alma ou conhecimento do espírito. Então, como eu disse antes, fenômenos astrais, mentais, tudo ainda é material, ainda não é aquela coisa final. Aquela coisa final está além. E é essa ciência que eles nos dão um vislumbre aqui. A ciência ou o conhecimento da alma ou do espírito. Alma no sentido de Atma Buddhi, né, de alma espiritual, como define Blavatsky na obra-chave para a teosofia. Esse deve ser o foco. O resto, claro que no meio do caminho a gente vai se deparar pela astrologia. Estamos dando um curso de astrologia aqui em Caxias do Sul. Daqui a pouco alguém me acusa aqui, né? Ah, você está falando que não é para estudar arte oculta, mas tem um curso de astrologia. Não, claro. Mas ter as artes ocultas como um meio, não como um fim. Eu não vou estudar astrologia para me tornar um adivinho e vou enriquecer com isso. Claro, não tem nada de errado da pessoa ganhar o seu ganha-pão com isso. Não estou condenando isso. Mas ela é um meio, ela é uma ferramenta de autoconhecimento que eu posso me conhecer, me melhorar e também auxiliar os demais. Esse trecho da Blavatsky, eu acho que define o que eu estou tentando dizer. E certamente ela era muito mais capaz do que eu sou para fazer isso. Ocultismo não é magia. O pessoal tem que ir, né? O pessoal de São Marcos, gratidão pela presença. Até amanhã. Até mais. Bom retorno. Ocultismo não é magia, embora magia seja um de seus instrumentos. Ocultismo não é aquisição de poderes, sejam psíquicos ou intelectuais, embora ambos sejam seus servidores. Nem é a procura da felicidade como o homem compreende a palavra, pois o primeiro passo é sacrifício e o segundo é a renúncia. E a última frase, ao menos para mim, explica em algum nível. Ocultismo é a ciência da vida, a arte de viver. Muitas pessoas às vezes me perguntam qual que é a prática da teosofia. Se a gente não é hoje nós tivemos um ritual, mas não é comum, geralmente não tem. Já uma vez por ano esse ritual. Onde está a prática? A prática está quando nós sairmos ali pelo portão e voltarmos para o mundo, que não é tão amável quanto essa sanga nesse momento, nesses 3 dias. É ali que é o teste. Essa é a prática. A prática da teosofia, a prática do ocultismo é na vida. Porque o ocultismo é a ciência da vida, é a arte de viver. Esse deve ser o foco. Não adianta eu me especializar na astrologia e eu continuar sendo aquela péssima pessoa. Claro que todos nós temos nossas coisas mal resolvidas e ninguém vai mudar da noite para o dia, mas que ao menos a gente comece a observar elas para poder observar com sinceridade. Eu costumo dizer, é importante no caminho do autoconhecimento a sinceridade consigo mesmo. O primeiro passo é poder se observar. Se você está se observando, eu costumo dizer, já é metade do caminho, porque a maioria não está se observando. Se você percebeu a sua falha, já é um tesouro que você descobriu. Mas aí você tem que fazer isso com sinceridade.
Porque você viu, eu sou assim. Aí você fica, não, mas eu sou assim porque o outro fez isso, porque eu saí, daí tinha trânsito, daí eu fiquei irritado, fiquei estressado, cheguei lá, chutei o cachorro. Não tinha nada a ver com a história. Então a gente tem que parar de mentir para nós, de ficar inventando desculpa. Olha com sinceridade. Meu pé é torto. Olha, meu pé é torto. Eu posso ir atrás. Reconhecendo isso, eu posso ir atrás de uma fisioterapia. Tudo bem, eu não preciso me sentir culpado por isso. Eu nasci com o pé torto. Meu Deus, Não, não preciso. Eu posso aceitar muito bem isso, mas a partir disso eu ajo. Ou eu vou caminhar esquisito, tudo bem, aceitei, não quero ir na fisioterapia, vou caminhar, entendeu? Mas você tem que olhar com sinceridade para isso. Acabou? Nossa, bem curto. Em resumo, esse capítulo da obra, ele nos alerta para essa grande diferença que há entre ocultismo e arte oculta. São dois mundos. Porque um está trabalhando com coisas materiais. Mesmo a astrologia, que segundo Blavatsky é a única das ciências da antiguidade pré-dilúvio que sobreviveu até hoje. Não sei se alguém sabe disso, mas Blavatsky fala sobre isso, né? O dilúvio não é o que está na Bíblia exatamente, né? Mas não foi exatamente chuva, foi o continente que afundou mesmo. Foi diferente. Alguém me falou, em tal cidade, alguém me falou esses dias, na minha cidade está chovendo há 60 dias. Eu disse, a prova que o dilúvio não foi como. Porque choveu 60 dias, não, né? Ninguém ficou debaixo d'água, nem nada. Mas naquela época não tinha a boca de lobo. O dilúvio, que não foi exatamente como está lá, Blavatsky conta como foi na literatura. Antes dele havia, uma civilização muito avançada, que muitos já ouviram falar, mas é até ruim falar sobre o termo, que o pessoal já pensa no Aquaman, né? Falar de Atlântida, o pessoal já pensa no Aquaman. Mas que era uma civilização muito avançada e que tinha ciências ocultas muito apuradas e que se perderam propositalmente. Vocês sabem por que essas ciências se perderam e foram ocultadas da humanidade depois disso? Porque os Atlantes fizeram coisas que não deveriam. Tipo matar uma pessoa à distância, tipo várias coisas. E o projeto Atlântida foi meio abortado, né? Alguém falou aí. O Ricardo disse que naquela época a ética vinha depois dos poderes, né? E agora a fraternidade mudou a ética para antes dos poderes. Pois é. E a gente fala dos Atlantes, às vezes quando a gente fala dos Atlantes, parece assim, mas foram os Atlantes. Não, nós éramos. Éramos nós ontem. Quando nós estávamos vivendo nessa civilização tão avançadíssima, que dizem que dominou o espaço e tantas outras coisas, nos Vedas, a literatura tem sobre isso, fala sobre isso. A literatura hindu. Nós estamos falando de nós. E havia esse conhecimento secreto, não era secreto na época. E as pessoas fizeram coisas que não deviam. E isso obrigou a grande fraternidade a ocultar. Assim se deu o início das escolas de mistério. Alguém já deve ter ouvido falar disso. Na antiguidade havia as escolas de mistério fechadas. Na época da Grécia, dizem que houve uma tentativa de se abrir em Atenas uma dessas escolas de mistério. Por isso que havia tantos sábios na Grécia, gente, não é por acaso. Mas dizem que uma vez aberta essa escola, ela começou a trabalhar com lucro e começou a aceitar quem tinha mais dinheiro. Aí o que acontece? Aqueles que tinham a capacidade de serem treinados, instruídos, não podiam entrar porque não tinham dinheiro. E aqueles que tinham dinheiro entravam, mas não tinham capacidade. Então a escola foi com o tempo, Foi, inclusive, para quem não sabe, a escola pitagórica foi queimada por isso, vocês sabiam? Foi incendiada porque Pitágoras não aceitou o filho de um nobre, que não tinha capacidade da instrução. Consequência, foram lá e queimaram, O quanto se perdeu
nesse incêndio. Platão, para quem não sabe, era de família abonada, gastou quase toda a sua fortuna, boa parte da sua fortuna, para resgatar meia dúzia de manuscritos da escola pitagórica que sobreviveram. Né? Muito do que a gente sabe sobre Pitágoras, graças a Platão, e muito do que a gente sabe sobre Sócrates também, né? Porque Sócrates não escreveu nada, Platão que escreveu. Enfim. Mas, após isso, novamente esse conhecimento se torna fechado, e no século XIX, 2 membros dessa fraternidade, somente 2, acreditam que a humanidade está pronta para novamente esse conhecimento ser aberto. Não quer dizer que esse conhecimento não estivesse disponível para muita gente no mundo, mas estava fechado, ou, como está nas religiões, em formatos alegóricos, mitológicos. Eu costumo dizer, a diferença da teosofia e uma tradição religiosa é que se o caminho espiritual fosse uma colina, o caminho religioso ele vai contornando a colina, né? Porque alegorias, mitos, crenças, rituais, a teosofia é como se fosse em linha reta. Né? Ele diz, não, é lá que você tem que chegar. A gente vai com a compreensão, e não tanto nessa coisa alegórica e simbólica. Desses 2 membros da fraternidade que... Só 2, os outros achavam que não era o momento. Precisava de 2. Tiveram 2 que apostaram. Dizem que ficaram mais de 100 anos procurando um veículo apropriado, uma pessoa que pudesse trazer essa sabedoria para o Ocidente. Sabedoria que no Oriente estava preservada em vários lugares, trazer de volta para o Ocidente. Essa pessoa foi Blavatsky, e é por isso que a gente tem essa literatura aberta. Eu costumo dizer, aproveitem essa oportunidade agora, porque a gente não tem garantia que na nossa próxima reencarnação, que pode ser daqui a 1000 anos, 2000 anos, a gente não sabe como estará o mundo. A gente pode nascer numa nova Idade Média? Que a sociedade teosófica não exista mais? Espero que não, né? Os livros tenham sido queimados. E aí? Claro, a gente vai viver o que vai ter para viver, mas a oportunidade está agora. Talvez na próxima a gente não sabe se a oportunidade vai estar disponível. E a vida, acho que, tirando o Gabi, todos vão concordar comigo, né, que o Gabi está começando agora, é rápido. Gente, é rápido. Eu costumo dizer, é uma pequena janela da consciência. Hoje a Fernanda comentou na fala dela que a gente só se ilumina no plano físico. A literatura oriental deixa isso muito claro. Não existe iluminação no plano astral. Não existe iluminação pós-morte. É só... Você precisa ter o mais elevado espírito mergulhado na matéria mais densa. A literatura hindu fala desses planos astral e mental em outra linguagem. Eles falam em mundos celestes. Se vocês perguntarem para os Hare Krishnas, eles vão falar sobre os mundos celestes, os mundos divinos. E eles também dizem que esses mundos são muito maravilhosos, muito mais tranquilos do que aqui. Porque aqui é o único lugar onde nós convivemos com os diferentes. Porque nos planos sutis, a gente se agrupa por afinidade. Então lá é um pouquinho mais tranquilo para quem está bem... Para quem está numa sintonia boa, né? Para quem está numa sintonia ruim, não é tão tranquilo assim. E aqui a gente está com 7 corpos, né? Está completo o pacote. O pacote está completo e a gente é obrigado a conviver com pessoas e almas em vários estágios. E esse atrito, porque atrito provoca faísca, movimento, esse atrito impulsiona a nossa evolução. E esse é um conhecimento muito importante. Quando eu li aquele livro do Jnanajaradasa, Fundamentos de Teosofia, que ele fala sobre a idade da alma, quando a gente compreende isso, embora eu ache o termo um pouco inapropriado, porque não é o tempo que a alma tem de vida. Eu criei um outro termo, eu vou colocar aqui, né, não diminuindo o Raja, né? Mas eu falo em maturidade da alma. Porque como a Jo falou no ritual, Buda Shakyamuni, o príncipe Siddhartha Gautama, ele fez um esforço enorme para saltar na frente. Se ele saltou na frente, então não é o tempo da alma, é o quanto a alma se dedica ao seu progresso. Ou seja, esse tempo pode ser encurtado. Mas para que encurtar?
Na minha visão, no caminho Mahayana, que é o que propõe a Sociedade Teosófica, que é o caminho do grande veículo, só existe um propósito: você se instruir, você se preparar, você perceber a realidade, para você poder auxiliar os outros, como o príncipe Gautama fez. Esse é o objetivo inegoísta. Que o outro caminho do Hinayana, pequeno veículo, que o Blavatsky diz que aquele que busca iluminação para si, para ser mais que os outros, para ser melhor que os outros, ela diz que não passa de um outro tipo de egoísmo mais refinado. Então nós precisamos dessa instrução para poder auxiliar. Todos que estão aqui hoje, sabendo ou não disso, agora vão saber porque eu vou falar, né? Daí piora, né? Piora a responsabilidade, né? Aí depois se vira com esse karma aí. Ninguém mandou vir. A gente não obrigou ninguém a vir, veio porque quis. A gente só divulgou, né? Todos que estão aqui estão flertando, no mínimo. Eu digo flertando, né? Um flerte, assim, olhou para a senda acelerada. Porque o caminho normal da humanidade é chegar nesses estados de Buda após muitos e muitos íons, muitas eras. Esse é o caminho natural da humanidade. Mas existe a senda acelerada, que depois se divide em caminho aberto, caminho fechado, mas não vou entrar nesse detalhe. Nós estamos flertando com uma espécie de aceleramento kármico. O que a pessoa tinha várias vidas para viver, começa tudo a acontecer no momento, aí a pessoa nasce numa reencarnação meio esquisita, a vida muda a cada 2 anos, parece que, né? Você olha as outras pessoas, uma vida mais tranquila, né? O casal se conheceu lá na adolescência, ficou casado até, trabalhou no mesmo emprego toda a vida, né? Você olha, nossa, mas por que minha vida não pode ser calma como a deles, né? E a vida da pessoa é um turbilhão, saiu de um tsunami e vem outro, né? E o nome disso é senda acelerada. Mas vocês que estão flertando, ou alguns já trilhando em algum nível, os orientais dizem que o primeiro passo é o último passo, então se deu o primeiro passo já está trilhando? Porque o mais difícil é o primeiro passo. Mas todos vocês deram por livre e espontânea vontade. Porque os mestres nunca nos influenciam no sentido de nos tentar convencer de algo. Porque, nesse caso, nós seríamos fantoches. E quem faz isso é o outro lado, né? São os outros. Não vamos citar para não se conectar. Os mestres da fraternidade, que nós, talvez, tentamos ser uma câmara externa, um preparo inicial, eles não manipulam ninguém. Eles dão um acesso. A pessoa, por sua iniciativa, deve se direcionar, se assim achar que deve, para isso. Por que acelerar? Para auxiliar e também porque a gente começa a compreender que a vidya, ou a ignorância, só pode nos trazer sofrimento. Não há nada de errado. Na primeira vez, acho que o Otávio veio para Caxias, não sei se foi a primeira, mas a primeira que eu assisti uma palestra, eu vi depois da palestra ele comentando com alguém. Não há ação certa e ação errada. A gente foi criado com esses conceitos de pecado, de castigo, de céu e inferno, Deus e o diabo. Não há ação errada, só há ação. Porque não há pecado. Nós estamos aqui para viver a experiência humana. Os mestres de Blavatsky e o Bhagavad Gita dá a entender isso também. Dá a entender não, deixa muito claro que mesmo alguém agindo no erro está fazendo mais pelo seu progresso do que alguém ocioso. Porque ele está fazendo algo. Então a ação é melhor do que a inação. Mas o problema da ação ignorante é que ela provoca sofrimento e prolonga sofrimento para nós e para o nosso semelhante. Primeira nobre verdade do Buda: há o sofrimento existe. Mas depois o Buda diz: há um caminho para a libertação. Então o sofrimento existe, mas também há como se livrar dele.
E nós, talvez tentando nos tornarmos pioneiros da humanidade, porque há muitos poucos nesse caminho, estamos flertando com esse aceleramento. Essa ciência oculta, essa ciência da alma, esse Gupta Vidya ou Atma Vidya, é o que Blavatsky classifica, claro que há outros autores que dizem outras coisas, como ocultismo. E viver isso é o que a obra, e não só essa obra como outras, tenta nos esclarecer sobre o que é o ocultismo prático. É uma vida, como ela disse no trecho anterior, de renúncia. Por quê? Eu perdi onde ela diz isso. Isso. Não, a segunda é renúncia. O primeiro passo é o sacrifício e o segundo passo é a renúncia. Por que a Blavatsky está dizendo isso? Eu já vi teosofistas dizendo que só há um dogma na literatura teosófica. Porque a gente diz que não há dogmas, né? Não, mas eu vi um teosofista dizendo, e eu concordo com ele parcialmente, que há um dogma, um ponto que todo teosofista concorda. Há uma unidade transcendental de todas as coisas. Porque o resto, tudo que a gente está falando são interpretações, que pode ser dito de um jeito, pode ser de outro jeito. Mas nos parece que há uma unidade em todas as coisas. Todas as coisas são manifestação da mesma coisa. Isso é difícil da nossa mente acompanhar. É difícil acompanhar que essa pessoa que vos fala nem existe, porque eu sou parte de vocês. Que eu nem estou dizendo nada, é só alguma coisa interna que está acontecendo, nem sei, um ruído, não sei. Mas a nossa mente colore, interpreta dessa maneira. A nossa mente, eu olho para Jo e eu vejo que é uma pessoa separada de mim de cabelo roxo. Mas ela não é. Ela é um aspecto, uma qualidade daquilo que sou. E estamos, aparentemente, tendo manifestações separadas, mas que, na verdade, são complementares. Se isso é verdade, considerando essa hipótese, o altruísmo não é algo para a gente se vangloriar. O altruísmo não é aquela coisa de modéstia, eu sou uma pessoa bondosa, eu quero demonstrar que eu sou bondoso. O altruísmo é um ato de inteligência. Se somos todos o mesmo ser, como diz a Radha Burnier na sua obra, não há outro caminho. Porque quando eu prejudico o outro, eu estou me prejudicando. Estamos no mesmo barco, literalmente. Ou melhor, somos o barco. Somos o barco, nem estamos no barco. Somos o barco. É a mesma coisa eu dizer assim, eu não gosto desse pé, vou cortar ele fora. Isso faz sentido? Depois eu vou ficar sem pé, porque eu acho que o pé não sou eu, não faz parte de mim. É mais ou menos isso. Então, tudo que a gente está falando aqui, e Blavatsky define teosofia como altruísmo, é nesse sentido. Somos um ser. Esse é o único dogma teosófico. E sendo assim, só há sentido em tentar, na medida do possível, se preparar para poder auxiliar no progresso dessa coisa toda aparentemente fragmentada que está sofrendo. O sofrimento é real. Ele está acontecendo. Para finalizar, já que hoje é o dia do Buda, todos sabem como é que o Buda saiu para o mundo na sua busca? Todos lembram dessa passagem? Ele foi criado como um príncipe. Quando ele nasceu, houve uma profecia. Ou ele seria um grande sábio, ou ele seria um grande governante. E o pai dele não queria que ele fosse um grande sábio, porque os sábios eram o pessoal que fazia voto de pobreza e saía pela floresta peregrinando, e ele não queria isso para o filho, ele queria que ele fosse um príncipe e um grande governante. Ele protegeu ele do mundo externo, não deixou que o Buda visse a pobreza. Mas um dia, atiçado pela curiosidade, ele sai escondido.
E de repente ele vê o sofrimento, ele vê a velhice e ele vê a morte. E após isso ele diz: como vou continuar no castelo se há sofrimento lá fora? E com isso começa, né, o seu caminho, o resto da história. Nós planejamos fazer agora, então, depois da palestra, a gente vai novamente sentar confortavelmente e eu vou recitar o mantra e os meninos do arquipélago Du vão nos presentear, então, com uma experiência musical. Se tiver duas, dá duas. Alguém tem alguma pergunta sobre o tema que eu abordei enquanto eles se preparam? Querem microfone? Não. Não? Não? Vou desligar. Uhum. Então vamos novamente nos colocar de maneira receptiva. Existe a alegoria do copo cheio. Se o nosso copo já está cheio, nós nos tornamos incapazes do aprendizado. Nós devemos esvaziar o copo para nos tornarmos receptáculos capacitados à instrução. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba, todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros.
Gratidão. Arquipélago do Thiago e Anderson. Só um minutinho antes do teu também. Não, você não tem corpo. É bem pequenininho, mas é muito bonito. Ah, tá. Só que eu não sou cantora, tá? A Jo vai cantar, mas não é cantora. Eu sei que um tempo novo vai surgir. Eu sei que tudo isso vai passar. Um novo tempo vem pra ter mais alegria entre os irmãos. Haverá mais harmonia. Será viver o que existe em sonho, para esquecer um passado tão tristonho. É ver de novo no sorriso da criança um punhado de esperança, um motivo pra cantar. Mundo novo, novo tempo, nova era. Longa estrada, tanta luta, longa espera. No horizonte, um novo sol então se faz. O planeta está em paz e o homem é feliz. No horizonte, um novo sol então se faz. O planeta está em paz e o homem é feliz.